Olá, estamos aqui juntinhos no O Diário de uma Vida e chegou o momento de fazer do limão uma limonada. Aqui não é programa do Ratinho não, mas tem café no bule e o chicote tá estralando. E o que que ocorre, gente? O que que ocorre? Solta aí, Rogério. Deu trabalho para fazer. Põe na tela. Corta para mim, Rogério, corta para mim. Corta para mim. Nesse momento, nesse momento em que você viu uma mensagem, você estava vendo a mensagem do fariseu para dono da história. O que ocorre é que essa mensagem está bem equivocada. E a dona da história, ela estava conversando com o fariseu 1 ano depois de todo o ocorrido, que ocorreu na vida dela, a respeito de um divórcio, a respeito de uma separação que ocorreu na vida da dona da história. E aí, após um ano, ela foi mandar uma mensagem para esse fariseu. E esse fariseu, ele estava recebendo as mensagens dela falando, olha, aconteceu assim e dessa forma, e como pode acontecer isso? E a dona da história começou a se abrir, e na verdade ela estava desabafando, e na verdade ela estava aos prantos, e na verdade ela estava assim sem chão, daquela forma quando uma mulher descobre que foi traída. Ela estava naquele sentimento todo, turbilhões de sentimentos, tudo à flor da pele, tudo assim, sabe aquela coisa assim que a pessoa tá desabafando e atropelando as palavras, e atropelando as ideias, atropelando tudo, porque quer falar tudo assim de uma vez só, e quando vai ver não conseguiu falar tudo, as coisas, tudo que ela queria. Em contrapartida, esse fariseu, ele mandou essa mensagem, e a dona da história, quando leu a primeira frase dela, pensou consigo assim, tá defendendo Tá defendendo a amante, tá defendendo a cobra, tá defendendo a prostituta, tá defendendo um adultério. Então, o que que ocorreu? A dona da história não terminou de ler o que ele escreveu. Já foi atropelando e escrevendo a parte dela, o que ela queria falar. E enviou. E passou batido pela dona da história. Esse pedacinho aí, aonde ele diz que os dois já não estavam morando juntos desde o tempo da inauguração da igreja dele, desse fariseu. Isso não é verdade não, gente. Não é verdade não. Por que não é verdade? Porque esse casal, a dona da história e o monstro, o adúltero, que seja o nome que você quiser dar para uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Então, eles já estavam congregando anteriormente, com um pastor abençoado, um pastor cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, onde a igreja é a igreja mesmo de oração, aquela coisa assim, se você chegar na porta, você sabe que Deus já está ali presente. É uma coisa assim, um mistério, uma coisa assim bem impactante mesmo do mundo espiritual com a terra, aquela ligação, sabe aquela coisa assim de o que está ligado no céu está ligado na terra? É ali. Então, quando esse adúltero que, que estava com a dona da história resolveu ir para casa de oração desse fariseu, dessa igreja, a dona da história, ela não queria não, mas ela resolveu o quê? Seguir aquele pedacinho da história. Tem que seguir o marido, tem que seguir o companheiro. Se o companheiro quer ir para outra igreja, eu só vou seguir ele. Mas não oraram, não buscaram a Deus para saber se era confirmação de Deus a ida dos dois para lá. Não fizeram nada. Só sentiu no coração o adulto.
vou para lá. E foi. E a dona da história o acompanhou. E foi isso. Aí o que que aconteceu? Aconteceu o quê? Essas brigas, essas discussões, essa coisa que esse fariseu diz nessa mensagem, porque a dona da história escutou que você mencionou tanta coisa por aí, mas a dona da história não escondeu nada no seu diário. Ela colocou tudo ali no seu diário. Tá tudo na história dela. Então, a dona da história tá se tá, tá desmentindo você. Dizendo assim, essa parte aí que você mandou aí, dizendo que desde a época da inauguração. Ou então você, fariseu, fariseu, você tá raciocinando bem? Você tá com assim, as suas ideias em dia, seu raciocínio em dia? Tá assim, tudo assim funcionando aí dentro? Porque afinal de contas, você deveria saber o dia da inauguração da sua igreja, do seu ministério. Afinal de contas, você que inaugurou. E aí falar um negócio desse, que desde aquela época os dois não viviam embaixo do mesmo teto. Ou poderia ser, ou deixar assim no ar. Talvez você não... Sabendo que a dona da história não estava nem lendo que tu estava mandando para ela, só estava ali desabafando, aquela coisa assim, coisa assim atropelada, para depois usar isso depois para dizer assim, olha gente, como eu tenho razão. Ela nem estava mais morando junto com ele desde a inauguração daqui. Ai, que vergonha, fariseu, de você. Que coisa feia, fariseu. Que coisa feia, fariseu. Não faz mais isso não. Porque olha só o que aconteceu depois disso. Vamos lá. Abrindo o diário da dona da história para soltar uma bomba. Agora o Pai de todos, o Pai nosso, viu isso. Jesus viu isso e não gostou nada disso. E a fez saber a dona da história, para que outras pessoas que tivessem um pastor fariseu desse sobreviva. Porque a dona da história sobreviveu ao ouvir, irmã, o fariseu pediu para a igreja se levantar e levantar a mão para abençoar um novo casal. Quando eu vi quem era, eu abaixei a mão imediatamente. Esperei o culto acabar e fui na palavra, mostrei a ele e ele me respondeu que estava orando por você, dona da história, por você. Ia lá na sua casa para orar pelo casamento, mas um dia você disse não, que não queria mais. Não queria mais oração e recusou a oração do fariseu. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. E eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Mas disse a ele que mesmo que se as coisas fossem do jeito que ele estava falando, ele não podia concordar com isso, porque estava trazendo a prostituição para a igreja, estava contaminando a igreja e sendo assim, era para abençoar ela, para ela ir para outra igreja, para um outro ministério. E ele a abençoou e ela foi. E ela foi. Aqui nesse momento, gente, nesse diário da dona da história, ocorreu que uma das irmãs ali, uma das ovelhas do fariseu, que lê a Bíblia, prega, é assim, abençoada. Ela é uma bênção de Jesus. E ela conhecendo a Bíblia, comendo dela, ela entendeu que Deus, ele não está no meio do divórcio, que Deus não está no meio da separação, que a dona da história não havia adulterado e que se o adúltero
que se o menino, esse irmão que não é convertido, mas aparenta ser, mas não é, se ele não atraiu nem ela o traiu, então nenhum dos dois pode ficar com mais ninguém, porque o primeiro que ficar, certamente, vai levar o nome de adúltero. E sendo assim, a igreja não pode abençoar não, por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 16, versículo 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Marcos, capítulo 10, versículo 11. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Romanos 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que é prostituição, que é pecado, que Deus não concorda. Já está tudo aqui, é o conteúdo da Bíblia. Está lá. A respeito do divórcio. Está lá. A respeito do adultério. Está tudo lá. É só pegar a Bíblia e ler. Lê, mastiga, engole cada palavra, porque ela é verdadeira. Sendo assim, essa irmã, com toda a autoridade do Espírito Santo de Deus, foi lá advertir esse pastor. Esse pastor, para justificar o pecado, para justificar o ato de adultério, para dizer assim, não, as coisas não foi assim não. As coisas foi assim, mas aí ele emprestou nessa hora, ele emprestou a boca dele para o diabo usar. Porque quando ele abriu a boca, ele mentiu. Mentiu por quê? Porque eu conheço o conteúdo do Diário da História, eu conheço a história. Então, nesse momento, quando ele disse isso, ele estava emprestando a boca para mentir. E quem é o pai da mentira? Senão o diabo. Então ele disse, fui lá na casa dela, orar por ela. E se não foi essas palavras, ele deu a entender a essa irmã que fez exatamente isso. Então, em uma ocasião específica, aonde esse pastor fariseu põe em seu coração e na sua mente, conforme a ideologia do ministério dele, conforme a ideologia ministerial dele, levanta esse casal novo, levanta a sua igreja e diz à sua igreja, igreja, vamos orar para abençoar um casal novo na igreja. Aí entre essas ovelhas tem uma em específica, que é uma bênção de Jesus. E conhece a palavra do Senhor Jesus minuciosamente. Ela realmente mergulha quando ela lê a palavra do Senhor. Ela mergulha na palavra do Senhor e ela guarda em seu coração, em sua memória, em sua mente. Então, quando essa bênção do Senhor Jesus, essa ovelha em específica, abre os seus olhos após o pedido desse pastor
para que todos ficassem de pé e levantasse a sua mão para abençoar um novo casal. Quando ela abre os olhos e avista o casal, quem é? Ela faz isso. Ela encolhe a sua mão, guarda e diz em seu coração: não posso. Conheça a palavra do Senhor. Em sua mente, ela determina: vou falar com um pastor fariseu, que isso não pode, que está na Bíblia Sagrada, está na palavra do Senhor. Isso é trazer prostituição à igreja. Isso é manchar a igreja. Então, quando terminou o culto daquele dia, naquele momento, ela aguardou o momento para ir até esse pastor fariseu e foi. Aí foi o pastor fariseu, mais o seu copastor, evangelista, e foram os três, a ovelha, que conhece a palavra do Senhor, com o pastor fariseu, mais o seu copastor evangelista, e foram lá para trás da igreja, para os pontos da igreja, onde tem um ambiente, onde as pessoas conseguem conversar mais reservadamente. E a conversa entre os três foi essa. A ovelha, que conhece a palavra do Senhor, olhou para o pastor fariseu e começou a ler o que estava na Bíblia Sagrada, um versículo específico, que dizia assim: se um homem deixar sua mulher e ficar com outro, é adúltero. E aí, essa ovelha começou a falar e a mencionar outras palavras para esse pastor fariseu, e ela viu isso. Os dois, tanto o pastor fariseu quanto o segundo pastor, de cabeça baixa. Os dois com as cabeças baixas, enquanto ela mencionava e lia as escrituras sagradas do Senhor Jesus. E após ela confrontar o pastor fariseu, dizendo: isso pode só se a dona da história adulterou, mas eu, conhecendo ela como conheço, não acredito que ela tenha feito isso. Então, e ele, o adúltero? Como fica nessa história? E a pombagira? Eles podem realmente ficar juntos? Está na Bíblia Sagrada, está nas Escrituras Sagradas, que Deus não está de acordo com isso. Esse negócio de levantar a igreja para a igreja abençoar um casal novo, porque Deus requer assim, porque Deus quer assim, porque Deus abençoou, porque Deus mostrou, isso está errado. Porque Deus, ele não vai contra a sua própria palavra. Deus, ele não vai contra aquilo que ele diz nas escrituras sagradas. Não é assim. Então essa ovelha, vendo os dois de cabeça baixa, enquanto ela falava, as coisas que estavam saindo do coração dela, a palavra que ela mencionou ali, narrou na frente deles, ela começou a abrir os olhos dela, porque era algo que Deus já havia determinado e queria mostrar, em especial a ela. Era algo que ela precisava ver e que ela não estava entendendo. Então, quando o pastor fariseu finalmente levanta a sua cabeça e diz assim: não, as coisas não foram desse modo, não. A dona da história
Eu fui lá na casa dela para orar por ela, mas ela não quis oração. Eu fui lá, eu estava orando pelo casamento dos 2, mas teve um dia que ela falou: "Não quero mais, não quero oração". Aí essa irmã dessa igreja, que era da igreja desse pastor fariseu, ela, na mesma hora, o repreendeu dizendo: "O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder". Por quê? Ela disse isso porque ele deu a entender a ela que ele estava indo à casa da dona da história para orar pelo casamento, para que os 2 não se separassem. Mas isso não é verdade da parte do pastor fariseu, ele estava mentindo nessa hora. Nessa hora ele empresta a boca dele para o diabo, porque quem mente não é filho de Deus, é filho do diabo. E o pai da mentira é o diabo. Está nas escrituras sagradas. A dona da história também a conhece. Então, quando ele fala uma coisa dessa, automaticamente, essa ovelha, que é uma bênção do Senhor Jesus, ela o repreende no nome do Senhor Jesus, porque ela lembra quem é a dona da história e quem ela sempre foi. E a dona da história, se sabe, gente, ela não recusa oração de pastor. Ela não recusa oração de um homem de Deus, se o homem for homem de Deus. Se o homem for pastor mesmo, de verdade. Se tiver aquela ligação do céu com a terra, aquela coisa toda, ela vai ser a primeira a ir lá na frente para que ore por ela. Ela vai ser a primeira a dizer: "Olha, eu preciso de oração". Gente, a dona da história, ela é assim, ela ora, ela busca a face do Senhor Jesus e ela não cessa, ela não para. E ela sempre está ali pronta, se chamar ela: "Vamos para a campanha", se ela tiver condições, tempo, porque afinal de contas ela trabalha para o seu próprio sustento. Mas se ela tiver condições, tiver sustento, ela já está lá junto. E ela não é de recusar a oração não. Igual esse pastor fariseu deixou transparecer, que ele estava aí na casa dela, fazendo orações, de repente a dona da história não a quis mais. Isso não é verdade. Mas essa irmã, essa ovelha, a bênção de Jesus, uma bênção de Jesus, ela olhou bem para o pastor fariseu e disse: "Se as coisas são desse jeito, do jeito que o pastor fariseu diz, mesmo assim, se foi a dona da história que não quis mais esse casamento, mesmo assim, pastor fariseu, se foi a dona da história que abandonou ele, mesmo assim, não importa o que tenha acontecido antes ou depois, tudo o que importa é que se nenhum dos 2 adulterou, diante dos olhos de Deus, diante da Bíblia, não se pode haver relação com outro, com outra, conforme a palavra de Deus, porque o que tiver relação com outro, com outra, vai levar o nome de adúltero. E a igreja, que é lavada e remida no sangue do Cordeiro, não pode abençoar o que a Bíblia
o que o Senhor, o que Jesus abomina. Então, conforme a palavra de Deus diz, é o que eu creio. E aí o pastor fariseu se mostrou irredutível, querendo estar certo nessa história. E nesse caso, essa ovelha que é a bênção do Senhor Jesus, disse a ele assim, essas palavras: se é assim, então eu peço que o Senhor, pastor fariseu, me abençoe para que eu vá congregar em outra igreja. Então o pastor fariseu abençoou aquela ovelha. E ela, abençoada, foi. E agora está congregando em uma igreja onde o pastor e a pastora são bênção de Jesus, aonde tem palavra, aonde tem oração, aonde tem louvor, aonde tem tudo. E o que não pode faltar é a presença de Deus, a presença de Jesus. Sim, Jesus ele pode estar na igreja também desse pastor fariseu. Sabe por quê, gente? Porque a palavra de Deus diz, ela é verdadeira e ela é fiel, e Deus zela pela sua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. E Jesus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Só que isso não diz respeito à pessoa que Deus está usando, mas diz respeito à vontade dele. O que eu estou querendo fazer você entender aí do outro lado é que, sabe, aquela história de Balaão, Números, capítulo 22, versículo 28, vai nos dizer assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Então essa passagem nos ilustra, o que vai nos ilustrar? Que uma jumenta, e vai nos dizer assim, e de fato é real, e a palavra de Deus ela é verdadeira, e de fato isso ocorreu, acredite, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. E se na palavra de Deus foi introduzida que uma jumenta abriu a sua boca para falar com Balaão, um profeta daquela época, então acredite, Deus fez isso, porque ele pode fazer isso. Deus ele pode fazer qualquer coisa, ele pode usar qualquer um. Se Deus quiser usar a boca de um ímpio, ele abre a boca de um ímpio. Se ele quiser usar a boca de algum animal, ele abre a boca de algum animal. De maneira que eu preciso fazer com que você entenda que Deus usa quem ele quer, da forma que ele quer, conforme ele quer. E não diz respeito mesmo à pessoa que ele está usando, mas à vontade dele. Então você tem realmente que vigiar. Porque não é porque a pessoa está sendo usada por Deus, que ela tem uma vida reta, que ela tem uma vida, assim, santa. Eu preciso que você entenda esse mistério, porque Deus usa, em dar lugar para ele usar. Só que nem todos que dá lugar para Deus usar, vive a palavra do Senhor. Às vezes, gente, aquele que não está ali naquele reteté, naquela unção, aquele poder todo, às vezes é aquele que está quietinho, que está enxergando tudo, está vendo tudo que está se passando na vida das outras pessoas, que está vendo e enxergando tudo que está acontecendo por trás dos bastidores, por trás das cortinas. Essa pessoa, ela não abre a boca, mas conhece tudo, sabe de tudo. E o meu nome é Gleide, e você está no O Diário de uma Vida.